Envenenou, 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 enclausurou, 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 afogou, sobreviveu. 8. Sim, Ivan o Terrível teve 8 esposas. Algumas fontes dizem que 6, algumas fontes dizem que 7. Isso acontece porque, em primeiro lugar, a Igreja Ortodoxa Russa não autorizou alguns dos seus casamentos. Em segundo, porque ao contrário das esposas de Henrique VIII, que tiveram suas vidas muito bem documentadas e seus retratos pintados, as esposas de Ivan o Terrível não tiveram a mesma sorte. Então, acredita-se que pelo menos algumas delas tenham sido inventadas baseadas nas vidas das outras esposas, numa tentativa de desmoralizar Ivan o Terrível em anos posteriores. Mas em primeiro lugar, quem foi Ivan o Terrível? Ivan IV, também conhecido como Ivan o Terrível, foi o primeiro czar da Rússia. Nascido em 1530, ele era filho do grão-príncipe Basílio III de Moscou e de sua segunda esposa, Helena Glinskaya. Em 4 de dezembro de 1533, imediatamente após a morte de seu pai, Ivan, com apenas 3 anos, foi proclamado grão-príncipe de Moscou. Sua mãe governou em seu nome até sua morte, supostamente por envenenamento, em 1538. As mortes dos pais de Ivan serviram para reanimar as lutas de vários grupos de nobres pelo controle do jovem príncipe e pelo poder. Ivan passou a ser criado sob a supervisão dos boiardos, nobres proprietários de terras que faziam parte do governo, o que tornou sua infância um inferno. Em 16 de janeiro de 1547, aos 16 anos, Ivan foi coroado grão-príncipe de toda a Rússia e adotou o termo czar para consolidar seu poder como líder supremo. Ao longo de seu reinado, ele ampliou consideravelmente seu território e recebeu a alcunha de terrível por sua impiedade implacável. Paranoico, ele eliminou membros do governo, amigos, famílias e vilas inteiras e até mesmo seu filho e neto. Em 1581, o czar espancou a nora grávida por usar roupas que ele achou inadequadas. Os golpes dados pelo monarca acabaram provocando o aborto de seu neto, e seu filho, enfurecido, ao tirar satisfação com o pai, acabou golpeado na cabeça e morto. Olha, eu tô começando a gostar de Henrique VIII. Aliás, 1547 foi o ano que o rei inglês faleceu, mesmo ano que Ivan o Terrível se tornou czar. Mas imagina só se os seus reinados tivessem sido contemporâneos. Então, Vossa Majestade Imperial, quantas pessoas morreram durante a Oprichnina? Vamos ver, entre 15.000 e 60.000. E diga-me, Vossa Majestade, quantas pessoas foram executadas ao longo do seu reinado? Vamos ver. Eu acho que eu executei entre 57.000 e 72.000 pessoas e depois ainda parei para comer uma coxa de peru. Henrique, você é terrível. Não, Ivan, você é terrível. Agora, sem mais enrolação, vamos às esposas. Por que é que Ivan o Terrível se casou tantas vezes? Para escolher uma consorte adequada, o czar decidiu seguir a tradição russa de realizar um concurso e ordenou que todos os seus nobres mandassem suas filhas ao palácio para que ele pudesse escolher a mais bela entre elas. Cerca de 1.500 moças se reuniram no Kremlin e ele escolheu a mulher que seria seu grande amor, Anastácia. O casamento aconteceu no mesmo ano da sua coroação, durou 13 anos e o casal gerou 6 filhos, mas apenas 2 chegaram à fase adulta. Anastácia teria sido uma ótima influência, pois ao longo do período não houve execuções, representantes populares ganharam espaço no parlamento e a vida dos súditos melhorou. Mas essa influência custou caro a Anastácia, que foi envenenada pelos inimigos do czar em 1560 e um novo e tenebroso Ivan emergiu da revolta de sua viuvez. Apesar de enlutado, no mesmo ano Ivan sai à procura de uma nova esposa, e a escolhida é Maria, filha de um príncipe de Cabardia-Balcária. Conta-se que ela era de uma beleza estonteante, temperamento selvagem e alma cruel, e teria incentivado o czar a formar a Oprichnina em 1565, a medida que fez com que 1/3 de todo o território do Reino da Moscóvia ficasse apenas sob seu poder, sem a interferência dos boiardos ou da Assembleia de Representantes que ele mesmo criara.
Um dos mais cruéis atos durante a Oprichnina foi uma expedição punitiva contra a cidade de Novgorod, onde milhares de pessoas foram dizimadas. O casal teve um filho que viveu apenas 2 meses. A czarina parecia exercer grande influência sobre o czar, mas em 1568 ele iniciou negociações comerciais com a rainha Elizabeth de Inglaterra, para quem fez propostas de casamento em uma clara demonstração de que não pretendia permanecer casada com Maria, que morreu de pneumonia ou tuberculose em 1569, embora possa muito bem ter sido envenenada. Em 1570, o czar estava à procura de uma nova esposa. Um novo concurso com 1.500 beldades selecionou 12 finalistas que foram submetidas a uma série de exames detalhistas para que não houvesse nenhuma candidata com a saúde frágil que pudesse comprometer o casamento ou a produção de um herdeiro. Marta, a candidata de 19 anos, atendeu a todos os critérios. No entanto, após o noivado em 1571, ela começou a definhar e morreu 2 semanas depois. Ninguém poderia dizer com certeza o que teria acontecido à jovem saudável que fora aprovada no concurso após todos os exames, mas é claro que a teoria é envenenamento. A assassina teria sido sua mãe, que fornecera à filha uma substância acreditando que elevaria sua fertilidade. Mas o czar não desistiu da vida conjugal e em 1572 casou-se novamente. De acordo com as tradições da Igreja Ortodoxa Russa, ele não poderia mais se casar, mas argumentou com os bispos dizendo que o último casamento não havia sido consumado e eles concordaram com a cerimônia. A jovem Ana, de 18 anos, que havia participado do concurso anterior, foi a escolhida. Ela teria exercido, ao menos por um tempo, boa influência sobre o czar, pois ao longo desse tempo a Oprichnina arrefeceu. Mas menos de 6 meses depois, por razões desconhecidas, Ivan o Terrível se cansou da esposa e a enviou para um convento. Ela viveu o resto de sua vida em uma cela monástica subterrânea. Seu nome foi mudado e ela passou a ser conhecida como Freira Dária e venerada localmente. Este foi o último casamento de Ivan autorizado pela igreja. Mesmo assim, logo depois o czar se casou novamente em uma cerimônia íntima. Ana, além da jovem, era provavelmente filha de um boiardo, mas poucos meses depois, sua família caiu em desgraça e ela teve o mesmo destino de sua antecessora. Foi levada a um convento e lá morreu provavelmente em 1577. A nova pretendente do incansável Ivan o Terrível, Basília, tinha um casamento feliz com o oficial do czar quando ele lançou seus olhos errantes sobre ela. Imediatamente depois, seu marido convenientemente morreu. Fascinado pela viúva, o czar a acomodou no palácio e logo se casou com ela, mas o casamento durou apenas 2 anos. Acredita-se que ela teria sido morta em 1579, após Ivan flagrá-la com um amante. Em outra versão da história, ele teria empalado o amante e enclausurado a esposa em um convento, assim como fez com as antecessoras. A existência da 7ª esposa, Maria, é questionada, pois sua história é bem semelhante à das suas antecessoras. Por isso, acredita-se que ela possa ter sido criada com base nas vidas das outras czarinas. Além disso, um casamento não autorizado pela igreja tornaria ainda mais difícil a coleta de informações sobre suas esposas após o 5º casamento. Esse casamento também não durou, pois na noite de núpcias o czar descobriu que ela não era virgem. Como punição, Ivan teria afogado debaixo do gelo de um rio congelado entre 1573 e 1580. E em 1580 ele se casa novamente. Em 1582, a czarina Maria dá à luz um menino, Dmitri. Mas apesar do herdeiro, sua nova esposa enervava o czar, que estava pronto para se livrar dela e já procurava uma nova czarina. Dessa vez, ele imaginou que retomar a proposta de aliança com a Inglaterra o beneficiaria. Por sugestão de um médico inglês que vivia em Moscou, o czar enviou um embaixador para negociar um noivado com uma das damas de companhia de Elizabeth I, Mary Hastings. Mas antes que as negociações fossem concluídas e o czar pudesse se livrar de Maria, ele morreu em 1584, aos 54 anos, repentinamente, jogando xadrez, provavelmente de derrame, mas é claro que desconfia-se que ele foi envenenado. Ivan o Terrível deu um tiro no pé quando assassinou o filho que herdaria seu trono. No lugar dele, quem se tornou czar foi o outro filho de Ivan o Terrível, o despreparado Teodoro I,
cuja saúde frágil o impediu de reinar por muitos anos e também de produzir um herdeiro. Sua morte em 1598 inaugurou um período da história russa conhecido como o Tempo das Dificuldades, marcado por fome, guerra, violência generalizada e disputas dinásticas. A crise só cessaria em 1613 com a ascensão da dinastia Romanov. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Eu ando me sentindo muito sozinho, minha vida está muito enfadonha e eu tomei uma decisão. Eu acho que eu vou me casar novamente. Ah, mas faz muito bem. E quem vai ser a sortuda dessa vez? Eu pensei e cheguei a uma candidata ideal. A sua filha.